assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Amém? Eu quero fazer um pedido para o irmão Eliezer. Não sei se nós temos aí água. Temos? Estou preocupado de passar mal aqui outra vez. Quero agradecer aos irmãos que têm orado por mim, pela minha saúde. Agradeço a todos de coração. Amém? Vou pedir a você para fechar os olhos neste momento, que eu quero fazer uma oração com você, antes de começar essa palavra. Por favor. Por favor, feche os seus olhos comigo. Senhor, Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, meu Senhor, eu invoco a Tua presença. Eu sei que estás aqui, Senhor, porque já podemos senti-lo, Senhor. Podemos senti-lo, Senhor, nos louvores, ó Pai. Podemos senti-lo, Senhor, desde o momento que chegamos aqui. Porque cremos, Senhor, que onde estivermos reunidos em Teu nome, o Senhor está presente. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que nesta hora o Senhor abra as portas dos céus. Me dê a graça, Senhor, para pregar a palavra do Teu Filho, acerca do Teu Filho, Jesus Cristo. Senhor, dai-me a graça, Senhor, de expressar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E dê a Tua igreja a graça de receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abre as portas dos céus, ó Pai Celeste, e derrama a graça do Teu Filho, Senhor, sobre nós, ó Pai. Que nesta tarde, Senhor, aconteçam curas, milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Deus, que haja a resposta do céu nesta tarde. Que haja perdão, Senhor, para os necessitados. Que haja cura, Senhor, para os enfermos. Que haja palavra, Senhor, de renovo, ó Pai, para aqueles que estão adormecidos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero falar a respeito, obrigado. Eu quero falar a respeito dos últimos momentos de Jesus. Note o versículo que eu li agora em João 10, verso 17, verso 18. Jesus estava fazendo uma afirmação que ele era amado pelo Pai, porque ele estava seguindo a ordenança de Deus, o mandamento de Deus, que era o de entregar a sua vida por amor à humanidade. E ele vai além, ele explica: não é que vão me tirar a força, não é que vão me forçar a algo, eu de mim mesmo a dou, e eu tenho o poder para tornar a tomar. Quem poderia fazer tal afirmação? Quem poderia fazer tal afirmação, irmão? Desde Adão até o último homem, quem seria capaz de fazer tal afirmação? Eu entrego a minha vida à morte, e após a morte eu pegarei novamente a minha vida. Quem poderia fazer tal afirmação? Jesus ele estava alertando aos discípulos acerca da morte que havia de padecer, e nos últimos momentos Jesus ele está caminhando para Jerusalém, e ele vai passar por nessa última semana, Jesus ele vai passar por uma situação onde uma mulher irá lavá-lo como um ritual. Ela não sabia disso. Mas assim como na Páscoa era necessário separar um cordeiro para a Páscoa,
Jesus naquele momento estava sendo separado para ser de uma vez por toda o Cordeiro de Deus. E ela lava Jesus. Então Jesus sai dali, isso é uma terça-feira. Na quinta-feira, pela manhã, ele vai encomendar aos seus discípulos para fazer a ceia. E ele vai dar diretrizes aos discípulos para irem até um cenáculo, um salão em cima da casa de alguém. Os discípulos seguem o sinal que Jesus dá, preparam a Páscoa e durante a tarde, Mateus 26:20 vai dizer que durante a tarde eles vão participar desta Páscoa. É uma quinta-feira. Olha que interessante, Jesus já havia alertado os discípulos por 2 ou 3 vezes ou 4 vezes de que ele seria entregue na mão dos príncipes dos sacerdotes para ser entregue aos gentios e ser morto. E neste momento, no momento da Páscoa, o que os discípulos estão discutindo? Pela segunda vez registrada, talvez houve mais discussões sobre isso. Eles estavam discutindo quem era o maior no reino de Deus. Jesus tinha acabado de falar que iria padecer. Eles estão reunidos para participar da festa mais importante de Israel, a Páscoa. E eles estão discutindo quem era o melhor. Jesus já tinha ensinado, ele pega uma criança, algumas semanas antes, quando houve essa discussão, ele pega uma criança, me traz uma criança, ele pega a criança no colo e ele diz, está vendo essa criança? Quem recebe essa criança em meu nome, a mim recebe. E quem a mim recebe, recebe aquele que me enviou. E quem não se fizer o menor, não pode ser o maior. Portanto, sejais como as crianças. É o que Jesus orienta. Só que os discípulos não aprendem. Então Jesus vai fazer uma nova explicação. Ele não vai apenas falar. O que ele vai fazer? Ele vai se enrolar numa toalha. Ele vai pegar uma bacia. E ele vai em direção para lavar os pés aos discípulos. E ele vai começar por Pedro. E Pedro de antemão diz, Senhor, Tu és mestre, Senhor, e lavas os pés a mim? De maneira nenhuma. Então, Cristo faz uma ameaça para Pedro. Se eu não te lavar os pés, então você não tem parte comigo. Pedro falou, então Senhor, eu quero ter muita parte contigo. Lava a cabeça, o corpo, o pé, lava o que o Senhor quiser. E aí ele diz, quem está limpo necessita de lavar apenas os pés. Nem todos estão limpos, porque ele sabia de Judas Iscariotes, que o havia de trair. A Páscoa está acontecendo. Como que era o ritual da Páscoa antigamente? O pai da casa reunia as pessoas na sua habitação, pegava a primeira taça de vinho, ele abençoava. Antes de tudo eles lavavam as mãos, mas abençoava a taça. E então, depois da bênção, eles compartilhavam a primeira taça de vinho que era misturada com água. E aí o pai, que era o anfitrião, começava a falar a respeito da tradição, de como Deus tirou o povo da terra do Egito. Então eles vão compartilhar do pães asmos, eles vão compartilhar das ervas amargas, e enquanto eles comem isso, o pai está ali conversando com eles após a oração. É passada a segunda rodada de taça, todos bebem na mesma taça. Após a segunda taça, um cordeiro é trazido para a mesa e é posto ali, mas ainda não é comido. E então, enfaticamente, nesta hora, o pai explica sobre as pragas do Egito e a saída triunfal de Israel do poder do Egito e da escravidão.
E nessa hora eles podem comer qualquer outra coisa e eles ainda não comem o cordeiro. E a taça vai passar por mais 2 vezes. A última coisa que eles vão comer é o cordeiro. Tá todos os discípulos, os 12 reunidos com Cristo à mesa. E Jesus está explicando a respeito de como ele é o cordeiro que será sacrificado a Deus. Os discípulos não entendem ainda. Jesus diz que um haveria de o trair. Antes do último cálice, o 4º cálice, que é o cálice da bênção, que é mencionado por Paulo em 1 Coríntios 10, eu acho, ele vai pegar o pão asmo, ele vai repartir e ele vai explicar: este é o meu corpo, que é partido por vós. E distribui. E eles comem. E então ele pega a última taça e diz: este cálice contém o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vós. E todos participam. E após isso a alma de Jesus fica atormentada e ele diz: um de vós há de me trair. Pedro faz sinal para João, que está deitado no peito de Jesus. Olha que privilégio. Quem não queria ter essa oportunidade? João está deitado, não tinha cadeira. Eles estavam em volta da mesa sentados ao chão, em cima de almofadas, alguma coisa do tipo. E João está reclinado, como um filho deitado no peito do seu pai. E Pedro: João, pergunta quem vai trair. Estou preocupado, quem é que vai trair, João? Jesus responde, mas ninguém entende. Ele pega um pão, molha no molho, que era a prática judaica, dá para Judas, e nesta hora Satanás entra em Judas e ele diz: o que você tem que fazer, vai e faça depressa. E Judas sai para o traí-lo. Então Jesus se levanta e ele vai ir ele está dentro da cidade de Jerusalém. Ele vai sair até um horto, um jardim, que é conhecido por moinhos que tem para fazer azeite. É o jardim do Getsêmani. É pertinho da cidade de Jerusalém. É subindo um pouquinho, um pedaço de uma colina, e dá para ver a cidade dali. E Jesus entra ali com os seus discípulos. Eles já estão meio com sonos, cansaço do dia e por terem bebido o vinho. Jesus, ele está muito preocupado por causa da sua responsabilidade. E ele vai orar e ele chama Pedro, João e Tiago. Fiquem vocês aqui, Pedro, João e Tiago, vem aqui comigo mais pertinho. E ele diz: Pedro, Tiago, João, orem junto comigo. Eu vou ficar mais afastado, mas estejam aqui em oração por mim. Me ajudem. E ele vai orar. E ele está em oração e os discípulos dormem. A Páscoa acontece à tarde, mas isso já era à noite de quinta-feira. É altas horas. Tente imaginar, irmão. Os discípulos estão cansados e a noite é mais escura do que o normal. Eles estão escondidos pelas árvores. Não tem luz do luar. Eles dormem. Jesus volta. Uma vez, 2 vezes. Na terceira vez que Jesus volta para orar, o único evangelista que vai fazer essa descrição é Lucas. E ele vai dizer o seguinte: que Jesus estava suando lá sangue. O seu suor era de sangue. E um anjo aparece para consolá-lo. Jesus estava agoniado até aquele momento. Pai, se for possível, passa de mim este cálice.
E então, dos altos céus, como um relâmpago, um anjo desce, aparece do lado de Cristo, o consola. Jesus recobre as suas forças, suas energias, e vai até os discípulos, e pela terceira vez ele diz: agora durmam, porque é chegado a hora, é chegado aquele que há de me trair, é chegado o príncipe deste mundo, e em nada ele tem parte comigo. Jesus passa algumas horas em oração, e a graça de Deus, a graça do Filho de Deus é tão grande, que chega uma comitiva de cerca de 500 homens, entre soldados romanos, soldados dos saduceus, soldados do templo, homens do sinédrio, para ver se Jesus não iria fugir, porque havia um sinal. Um dos discípulos disse: aquele que eu beijar é o Cristo. Só ele sabia onde Jesus estava, no horto. Não havia barulho, mas Jesus sabe que eles caminham lentamente, subindo em direção ao horto, e Jesus se antecipa para proteger os 11 discípulos. E antes do sinal de Judas, algum soldado se antecipa e pergunta: tu és o Cristo? E ele diz: eu o sou. Sabe o que acontece? A primeira fileira de homens caem. Olha que sinal maravilhoso. Jesus se levanta com tamanha graça da oração, que quando ele diz uma palavra, uma frase: eu sou, o Espírito de Deus com o poder derruba todos os homens ali daquela fila, e eles não conseguem se levantar. Já bastava para desfazer, mas não, vem mais homens. Judas passa pela multidão, dá um beijo no Filho de Deus. Cristo tenta convencê-lo: amigo, o que viestes fazer aqui? Judas o trai. Automaticamente Jesus é preso, toma uma porrada na cabeça. Pedro saca da espada, corta-lhe uma orelha de Malco. Jesus diz: basta, para isso eu vim. Ninguém tem o poder de pegar a minha vida, eu a dou e eu tornarei a pegá-la. E ele vai. É madrugada de quinta para sexta, irmã. Fazem um julgamento ilegal. Às pressas, à noite, precisam condenar Jesus. O julgamento é ilegal porque Jesus tinha pessoas a seu favor no sinédrio. Nicodemos era uma delas, José de Arimateia era outra, que ia ceder o túmulo para Cristo. Eles têm que fazer escondido. Então levam primeiro Jesus até a casa de Anás, o legítimo sumo sacerdote. Anás não resolve nada. Algum criado dá uma bofetada em Jesus. Ele vai para a casa de Caifás, o sumo sacerdote político, escolhido por Roma. E ele tem um plano. Precisamos de pessoas para dar um testemunho e condenar Jesus à morte, sem provas. Precisamos tirar Jesus do nosso caminho. A religião dos principais dos sacerdotes me assusta. E eu clamo a Deus para que eu não seja como um deles. E você deveria fazer o mesmo. Porque primeiro eles... Olha a comparação. Os principais do sacerdote, eles estão planejando a morte de um homem inocente. E eles sabem disso. Eles pagam para que houvesse falsas acusações, falsas testemunhas. Eles pagam ajudas para poder
ter Jesus preso. Quando Judas volta arrependido e diz: eu estava errado, pequei contra sangue inocente, e atira as moedas, sabe o que eles responderam? O que isso nos importa? Isso é contigo, não é problema nosso. Eles estavam condenando um homem inocente à morte. Então eles apanham as moedas e alguém vai deitar no tesouro de volta. E alguém diz: não coloca aí, porque essa moeda é moeda de sangue. Não é lícito pôr essa moeda de sangue de volta no tesouro, porque isso seria um pecado gravíssimo. Vamos usar essas moedas para comprar um terreno para enterrar aí os estrangeiros. Porque pegar essas moedas seria um pecado gravíssimo, mas condenar um inocente à morte, não. A religião deles me assusta. No meio do julgamento, eles precisam ir até a casa de Pilatos, e estava na lei que se eles entrassem na casa de um homem estrangeiro, eles se tornariam impuros e não poderiam participar da Páscoa. Você sabe o que eles fazem? Eles não entram para não se tornar impuro, porque a lei dizia para não entrar dentro da casa de um estrangeiro. Então eles são obrigados a assistir o julgamento no pátio, enquanto condenam um homem inocente. Nós precisamos nos avaliar para ver quando a nossa religião é desse jeito. Quando valorizamos mais os preceitos do que o homem, o ser humano. A madrugada acontece e eles declaram unanimemente: Jesus é réu de morte. Não houve votação. Não estavam todos lá do Sinédrio. Era algo ilegal. Mas Jesus foi condenado. E de manhã acontece um novo julgamento. Vocês conhecem aquele ditado que diz para inglês ver? De manhã, Mateus 27 vai registrar isso, que pela manhã eles farão um novo julgamento, mas Jesus já tinha sido condenado na quinta para sexta de madrugada. Mas eles precisavam formalizar aquilo para ter aparência, porque a religião deles era de aparência, era políticos. Então eles fazem a mesma pergunta: tu és o Filho de Deus? E Jesus, não se esquivando da pergunta, mas com uma afirmação, ele declara: vocês estão dizendo. Eles apanham, Caifás faz todo um teatro, rasga suas vestes. Eles estão dentro da cidade de Jerusalém. O governador Pôncio Pilatos também morava em Jerusalém. Isso é sexta de manhã. Eles apanham Jesus, o amarram. Pedro já tinha negado a Cristo. E eles vão até a casa de Pôncio Pilatos, o governador. E aí Pilatos está com uma bomba na mão. Porque Pilatos, ele era o quinto governador lá da Judéia. Ele corria risco de perder a cabeça se ele não contivesse as rebeliões. O povo judeu dava extremo trabalho em rebelião contra os romanos e estava um alvoroço. Era a véspera de Páscoa. Pôncio Pilatos não encontra nada para mandar matar a Cristo. Ele envia para Herodes, porque ele escuta que Jesus é da Galileia. E Herodes Antipas era governador, um tetrarca da Galileia. E ele fala: esse problema eu vou mandar para Herodes.
Herodes fica tão contente que faz as pazes com Pilatos, porque eles eram brigados. Mas quando ele interroga Cristo, ele fica extremamente decepcionado, porque Herodes era um maluco, um insano, e ele não acha graça em Jesus. Ele veste Jesus de roupas resplandecentes para zombar como se ele fosse o rei dos judeus e devolve para Pilatos. Pilatos pega então e ele fica assustado, porque ele escuta alguns dos maiorais da religião judaica gritando assim: ele tem que morrer porque ele disse que era filho de Deus. Jesus está guardado dentro de um pátio. Pilatos coça os ouvidos, ele fica com medo, ele volta. O segundo interrogatório de Pilatos é diferente do primeiro. No primeiro, Pilatos usa um pouco de sarcástico com Jesus. Ele usa um sarcasmo, ele não vê muita graça, ele não dá muito crédito. Então, no segundo interrogatório, ele fala: quem és tu? De onde tu vieste? Eu ouvi dizer que tu és filho de Deus. Jesus diz: tu disseste? Ou foi alguém que te disse isso? Ele está com medo agora, porque ele pensa: será que Júpiter ou Marte virá me punir por eu punir um dos filhos de Deus? E ele fica com medo. A mulher de Pilatos, escutando esse alvoroço, vem e chama ele de canto e diz: Pilatos, não te metas no negócio desse Jesus, porque esta madrugada eu tive um sonho que muito me perturbou acerca deste Nazareno. Pilatos agora está com medo, ele está tremendo na base, e a situação inverte. Primeiro ele fala com Jesus de cima para baixo, agora ele vem tentando soltar Jesus, e Jesus diz: você não tem autoridade nenhuma se do alto não te fosse dado. Ele tenta soltar Jesus 3, 4, 5 vezes. Ele até propõe uma tradição, que no dia da Páscoa era comum soltar um prisioneiro. E ele pensa: os principais querem matá-lo, mas vai que a multidão o solta, vamos fazer uma votação. Mas os maiorais no meio do povo influenciam toda aquela multidão. Teve um escritor brasileiro que diz que toda a multidão segue um rumo, não vou usar a palavra que ele disse, mas meio imbecil. As pessoas não pensam por si só e são influenciadas. Elas esquecem de tudo aquilo que Jesus fez. E a multidão grita: soltem Barrabás. Você sabe o que eu aprendo? Que aquela cruz que tinha sido feita para Barrabás também era para nós. Era o destino de Barrabás e era exatamente o nosso destino. Porque a cruz significava uma morte em humilhação. A cruz significava uma morte em condenação. Era uma morte dolorosa. E a cruz que Jesus assume carregar representava a separação eterna com Deus. A cruz que era para Barrabás também era nossa. Jesus não tenta se defender. Qualquer palavra de Jesus desmoronaria qualquer argumento dos saduceus. Então ele fica calado. Afinal de contas, era Cristo que estava se entregando. Olha que interessante. A última tentativa de Pilatos: vou dar uma surra nele, as pessoas vão ficar com dó e vão mandar ele para casa. E então Pilatos tem a magnífica ideia de mandar açoitar Cristo. Jesus vai para o campo da tortura.
de 2 a 6 lictores, de 2 a 6 servos, revezam entre si, com um chicote nas mãos. Um chicote feito de couro, nas pontas havia ossos e metais. Cada chicotada que batia arrancava um pedaço de Cristo. Eu ouvi um historiador dizer de que as vísceras de Cristo provavelmente ficaram expostas. Jean-Claude Fillon. Ele disse que cada chicotada que Cristo levava, um pedaço de carne saía do seu couro. Ele não aguenta, aqueles homens eram cruéis. Eles pegam um pano velho romano, vermelho, jogam sobre Cristo, tecem uma coroa de espinho, cravam-lhe na cabeça, batem nele. Cristo mal consegue ficar em pé. Já fazia mais de 24 horas, quase, que ele não comia. Eles zombam de Cristo, como se eles estivessem fazendo ave César. Eles se abaixam. Ave Rei dos Judeus, salve o Messias, o Rei dos Judeus. E Jesus é humilhado. Você sabe o que Jesus falou antes disso acontecer? Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui anotado. Ele diz isso: o Filho do Homem será entregue na mão dos principais dos sacerdotes, e ele será entregue aos gentios, e ele será morto. É sexta-feira, antes do meio-dia. Jesus sai em direção ao Gólgota. Jesus carrega sua cruz pelo caminho. Ele não aguenta. Um homem da cidade de Cirene precisa ajudá-lo. Jesus chega até o topo de uma pequena colina. As suas vestes são rasgadas. A túnica de Cristo, provavelmente dada por Lázaro e suas irmãs, não tinha costura. Então os soldados não a rasgam, mas eles jogam dados para ver quem ia ficar com aquela túnica tão preciosa. Tudo isso era para se cumprir uma profecia. Jesus está com sede. Cravos nos pés, cravos nas mãos, e Jesus é erguido. Mas não foi ele quem disse que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim convém que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um simbolismo muito grande nisso, porque assim como um sacerdote pega um cordeiro para um sacrifício e o ergue ao céu mostrando a Deus, Jesus é levantado da terra como uma amostra, como um cordeiro mudo, mostrado a Deus perante a ira de Deus, para que todo Judá o veja, para que todos dentro da cidade de Jerusalém o vejam. Isaías vai escrever sobre este momento: nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53.
E está lá o Cristo, içado, erguido na cruz. Eu quero te dizer, cristão, que se você perder essa imagem de vista, a sua religião não passa como a dos principais, dos sacerdotes e saduceus e fariseus. O sacrifício de Cristo não pode morrer em nosso coração. Sabe o que eu peço a Deus? Que toda vez que eu ouvir a mensagem da cruz, Deus, quebrando o meu coração, me joga no chão em prantos, para que eu não me torne um cristão negligente. Me converta de novo, Deus, para que eu não seja condenado junto com os príncipes dos sacerdotes. Cristo está erguido. Ele salva um homem, um bandido ao seu lado. Vamos ler comigo o Salmo 22. Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu amigo e não me auxilias? Olha essa frase, verso 7. Veja se isso, 7 e 8, veja se isso não é uma profecia acerca da cruz, que nós lemos nos evangelhos. Verso 7. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios, maneiam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois ele tem prazer. Não foi exatamente isso que os sacerdotes disseram diante da cruz? Como é que pode, irmão? Isso foi escrito 1000 anos antes de Jesus ser crucificado. Verso 15. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Olha a visão que Davi está tendo. Verso 17. Após as chicotadas, poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. 1000 anos antes estava escrito, irmãos. 1000 anos. O teu Deus é o Deus que anuncia as coisas que ainda não aconteceram, como se já tivessem acontecido. Ninguém é tão grande quanto o teu Deus, que tem o poder de pegar na vida, entregá-la e tornar a pegá-la após a morte. Ninguém é tão grande quanto o nosso Deus. Aleluia. Eu tenho vontade de ir para o céu agora, me encontrar com Ele. Esse Deus é muito maravilhoso, irmão. Eu não tenho palavra. O que diria eu a respeito de Deus? Eu não tenho palavra. Olha que tremendo. Vou falar em Mateus 27. Cada frase de Jesus, cada discurso,
minuciosamente, cuidadosamente pensada. Mateus 27, deixa eu chegar. Verso 45 em diante. Diz assim: e desde a hora sexta era meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Perto da hora nona, que eram 3 horas da tarde, exclamou Jesus dizendo em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias. Logo um deles correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e pondo numa cama, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa-me Elias vem. Abre aí para mim, irmão, por favor, no Salmo 69, verso 21. Por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Está aqui. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Mateus 27, 51. Olha agora, irmão, meus irmãos. Jesus entrega o seu Espírito. Jesus já não tinha mais sangue no corpo, praticamente. Jesus não tinha forças. Paulo vai dizer: onde está a morte, a tua força? Onde está ali, a tua força? Porque está escrito que todo aquele que pecar, este morrerá. Essa era a lei de Deus, mas Cristo não tinha pecados. Jesus está na cruz. Humanamente falando, já era para ter morrido. A morte vem com seus aguilhões levar Jesus, mas não consegue tocá-lo. Jesus é obrigado a dizer: Pai, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Porque ele não podia morrer. Primeiro milagre. Jesus morre com a sua permissão. Foi isso que ele disse: eu entrego a minha vida, ninguém tem o poder de tirá-la de mim, nem a morte. Você já pensou nisso? Nem a morte tinha o poder de tirar a vida de Cristo, nem a morte. Cristo está lá no madeiro e a morte não pode fazer nada. Então ele se entrega. Próximo milagre. Eis que o véu do templo se rasgou em dois. Espera aí que eu pulei um milagre. Quando Jesus é erguido ao meio-dia, o dia se torna em trevas e isso é literal. Isso é literal. Não foi um eclipse. O sol deixou de dar a sua luz. É difícil eu falar isso para cristãos do século 21. Porque a primeira coisa que eles pensam é: você não tem base científica para dizer isso. Não sabes tu que é Deus quem sustenta toda a criação? É Deus quem faz o sol se pôr e faz o sol se levantar. O Pai está em profunda tristeza vendo seu filho erguido
Terceiro milagre: ninguém vê nada. Os sacerdotes estão sacrificando no templo porque é um período antes da Páscoa. Sabe o que aconteceu? Deus envia um anjo, ele desce com uma espada e ele corta o véu do templo de cima a baixo, e aquela grande capa enorme e pesada é rasgada e cai ao chão, revelando a todos o santo lugar, o santo dos santos. Aleluia. Às 3 horas da tarde, um anjo rasga essa capa que separava Deus dos homens. Ninguém sabe explicar como. Próximo milagre, eu já perdi as contas. A terra treme e acontece um terremoto. O Gólgota estremece. Alguém olha e diz: meu Deus, esse é verdadeiramente o seu filho. Eu estou com medo. Pedras no templo se racham e se estilhaçam. O próprio escritor Flávio Joséfo, que viveu no tempo de Cristo, escreve este acontecimento. Pedras se partem misteriosamente no templo. Muros são fendidos. Próximo milagre: rochas são partidas ao meio. Sepulcros são abertos. E pessoas que tinham acabado de serem sepultadas voltam à vida. Louvado seja Deus. E Aleluia. Deus diz para eles: Fica dentro do túmulo até domingo. Grandioso é Vou ler para vocês, verso 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Glória a Deus. Aleluia. Deus grande. Aleluia. Fiel. O cristão não pode ignorar isso. Se acontecesse um Armagedon e a gente pudesse salvar uma página da Bíblia, eu salvaria essa. Porque é nisso que testifica toda a nossa fé. A nossa fé não é testemunhada apenas pela vida de Cristo, por sua mensagem, pelos seus milagres, mas é aquilo que Paulo vai sistematizar dizendo: que aprove Deus, que aceitou a morte de Cristo, o ressuscitando dos mortos, validando assim a nossa fé. Glória a Deus. Aleluia. A nossa fé só tem um sentido porque Cristo ressuscitou dos mortos, senão ele seria apenas um filósofo, como Sócrates ou Confúcio, um místico. Mas nunca houve na história um homem que entregou a própria vida e ele mesmo fez voltar aos mortos. Engrandecido e exaltado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Meu Deus do céu. Tu és grandioso, Senhor. Agora eu quero falar para você. Em exatamente 1900 morreu um homem chamado Nietzsche. Friedrich Nietzsche, prussiano. Seus restos mortais estão na Alemanha. Nietzsche é um dos filósofos que acreditou no niilismo. Niilismo diria o seguinte: não há sentido para a vida. Infelizmente, a nossa sociedade se afastou o mais longínquo possível de Deus e caiu num abismo sem fim. E eles usaram teóricos para se aprofundar ainda mais. Nietzsche diz: não há sentido para a vida, porque não existe nada. Nihilismo vem da palavra latina nihil, significa nada, não há nada. Não há nada, não há alma,
não há vida após a morte, não há Deus. Sendo assim, para que a moral? Para que fazer o bem? O que vale é a lei do mais forte. A ideia dele então surge de que o homem é um super-homem, que é o maior, o melhor sobrevive. E não há sentido para a vida. Você não tem ideia quanto este homem influenciou o século XX e as gerações. Chegou aos dias de hoje. Nietzsche disse: Deus está morto. Nietzsche disse isso. Que audacioso! Deus está morto. Você sabe qual foi o fim de Nietzsche? Contraiu uma sífilis transmitida sexualmente. Subiu para o cérebro, ficou louco, insano. Antes da morte sofreu, seu nariz caiu. Morreu numa loucura. E então, os acadêmicos do século XX colocam Nietzsche num pedestal e usam o seu pensamento, a sua ideia, para difundir uma filosofia que vai se espalhar por toda a nossa sociedade. Que Deus está morto. Que não há sentido para a vida. Nós vivemos numa sociedade onde nunca houve tantos benefícios, tanto conforto, irmão. Eu pude sair de um lugar muito pobre da cidade de São Paulo, pegar um avião e chegar ao antigo continente europeu com a minha família, graças à evolução da economia liberal, da tecnologia. Temos a melhor tecnologia para a medicina, para vasculhar o espaço, para responder perguntas. E nunca tantos jovens se suicidaram. Nunca tantos casamentos foram desfeitos. Nunca tanta promiscuidade existiu. Já passamos o nível de Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? Porque homens como Nietzsche disse: não há sentido para a vida, não há nada, Deus está morto. Mas eu quero dizer para você, que Nietzsche morreu. E se você ir à Alemanha, você encontrará o túmulo de Nietzsche com seus restos mortais apodrecidos. Mas se você pegar um avião, meu irmão, até Israel, encontrar o lugar do sepulcro, você encontrará pedra removida e uma placa pregada: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Deus ressuscitou. Nietzsche, Hegel, Marx, Deus ressuscitou. E ele está aqui. Glória a Deus. Grandioso, tremendo e poderoso. Aleluia, Jesus. Vá ao túmulo de Hegel, outro niilista. Vá ao túmulo de Voltaire. Vá ao túmulo de Descartes. Vá ao túmulo de todos aqueles que se levantaram contra Deus. Todos os seus restos mortais estão lá. Aleluia. Jesus entra, entregue no sepulcro. As mulheres choram demais. Obrigado. Está todo mundo com os seus sentimentos abalados. Maria Madalena é aquela mulher que Cristo expulsou dela 7 demônios. Ela é a mais ansiosa, ela não dorme do sábado para o domingo. Porque acabava a festa da Páscoa, ela não via a hora de chegar no túmulo, porque ela queria limpar o corpo de Jesus. Glória a Deus. Ela chega e a pedra está removida.
cabeça baixa. Me diga, Senhor, onde o colocou para que eu possa levá-lo? Um anjo disse: porque procura entre os mortos quem está vivo, mulher. Aleluia, glória a Deus. Alguém chama ela de mulher e ela lembra que é assim que Jesus a chama. Ela vê Jesus, ela corre para abraçá-lo. Jesus te espera. Vai e conte aos discípulos. Ela vai. Os discípulos duvidam. Tomé acredita só se colocar a mão no furo. Você sabe o que eu acho incrível? Os discípulos estão com medo, a portas fechadas, reunidos, falando sobre o que vai acontecer, qual o desfecho da história. Jesus ultrapassa a porta fechada. Jesus se apresenta no meio deles. E Jesus fala com todos. Eu quero dizer para você que quando você vem a um culto como esse, você tem que ter a certeza de que Deus está no nosso meio. Aleluia. Se Deus está no meio, milagre tem que acontecer. Se Deus está no meio, coração destruído tem que ser transformado. Se Deus está no meio, a esperança é revigorada. Se Deus está no meio, não há lugar para a tristeza. Aleluia. Deus está em nosso meio. Ele faz uma promessa que é para nós, os discípulos. Fica em Jerusalém, até que do alto você já é revestido de poder. Jesus fica 40 dias ensinando os discípulos, sobe aos céus, e depois de 10 dias clamando, os discípulos, os apóstolos, todos quantos acreditavam em Jesus, cerca de 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo. Talvez seja o mesmo lugar da última Páscoa. Eles estão reunidos. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e eles tinham uma promessa. Deus disse: vou enviar a vós o Espírito Santo de Deus, que vos revestirá de poder. E eles perseveram. 6, 7, 8, 9. O 10º dia é a festa da colheita. Bem sugestivo, não é, irmão? A festa da colheita. E aí Lucas vai escrever em Atos capítulo 2: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E foram vistas por eles línguas repartidas que de fogo, e um som como de um vento veemente e impetuoso desceu e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Ainda haverá louvor, irmã? Vai, chama os irmãos para cá para fazer o último louvor. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar por você. Eu não quero ser aquela pessoa que vive do passado, porque realmente não haverá nunca mais uma igreja como a primeira igreja. Não tem como. Eles andaram com Jesus. João deitou no peito de Jesus. Não tem como. Não tem como. Mas uma coisa eu sei: é possível ser uma igreja cheia de poder. Eu fico imaginando, imagine se nós fôssemos cheios de poder como os apóstolos, ou como os diáconos, ou como a segunda geração de cristãos. Imagina o que não aconteceria nas ruas de Viana do Castelo. Imagina o que não aconteceria dentro do Continente, do Alto. Imagina o que não aconteceria no mercado, nas feiras. Imagine pessoas cheias do Espírito Santo andando por essas ruas, onde as pessoas nem sabem, mas elas estão com a mente impregnada pelo niilismo de Nietzsche, onde elas creem que não há nada que
morreu, acabou. E então algum de nós se propõe a fazer uma oração, a falar um versículo, a anunciar Jesus Cristo, morto e ressurreto ao terceiro dia. Imagina o que Deus não pode fazer através das tuas mãos. Eu quero que você feche os seus olhos e eu quero orar por você. Eu quero orar por você e você que tem alguma adversidade. Eu quero que você coloque aí em seu coração agora. Todo mundo com os olhos fechados, por favor. Ninguém está te vendo. Se você tem alguma adversidade, alguma situação que você precisa que o Espírito Santo de Deus hoje dê jeito, levante a tua mão, eu quero te ver. Eu creio num Deus de milagre. Eu creio num Deus de promessa. Elemento nasce, Espírito Santo de Deus. Deus Todo-Poderoso, eu te invoco, Senhor, nesta tarde. Espírito Santo de Deus, Tu que conheces, Senhor, estes corações, o meu coração, o nosso coração, Senhor. Este irmão que precisa desta causa impossível, este irmão que ouviu a Tua palavra, Senhor, e quer ser cheio de Ti, cheio da Tua presença, cheio dos Teus dons, Senhor. Espírito Santo, venha sobre ele agora, com graça sobre graça, com poder sobre poder, Senhor. Espírito Santo, assim como eu sinto a Tua presença aqui, assopra a Tua presença, Senhor, sobre os meus irmãos, ó Pai. E nesta hora, Senhor, concede-lhes vitória, concede a cura. Deus, aquele que está dormindo espiritualmente, Deus, que ele acorde hoje com o som de um vento veemente e impetuoso. Deus, aquele que está necessitado, aquele que está fraco, abatido, afligido, meu Pai, em nome de Jesus Cristo hoje, fique de pé, coloque-o de pé, Deus. Elemento. Assopra, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Assopra, Senhor.